Uma das grandes dificuldades do produtor é saber trabalhar o potencial da pastagem dele, o potencial do manejo, saber trabalhar tudo que a pastagem oferece. Isso porque ele não sabe dimensionar a carga. Então, muitos produtores, quando me vêm falando, primeiro utilize bem a sua pastagem, utilize todo o potencial dela, depois nós vamos para uma intensificação. E aí sim, a intensificação se faz muito valiosa, porque ela expande o teu negócio. Mas o primeiro passo é saber trabalhar muito bem a tua base. E para isso é inevitável, nós precisamos falar em produção de matéria seca, em produção sazonal de matéria seca. A produção de matéria seca ela é sazonal. Então, nós temos o período de águas, o período de seca, o período de águas. Como que segue essa produção? Eu tenho uma maior produção de matéria seca aqui, uma menor produção de matéria seca aqui, nesse período seco, que volta a aumentar nas águas. Muita gente tem uma dificuldade de entender que aqui tem sim, tá? Na seca existe uma produção de matéria seca, menor, mas existe. Então, pensando em fazendas aqui, Brasil Central, e até esses dias um cliente me perguntou, e foi bem essa explicação que eu fiz para ele. Como que a gente vai manejar a fazenda até o momento de construir uma base bem sólida, seguir a curva de aprendizado e aí sim dar o segundo passo para a intensificação. Nesse momento que nós estamos construindo a base, ele tem um potencial de colher aqui, ó, 1,4 com a base bem construída. Trabalhar 1,4 unidade animal nas águas, certo? Mas aí, o que acontece? Aqui cai a produção de matéria seca, né? Então, o que nós vamos fazer nesse momento? Nós não vamos colher no 1,4. Nós vamos colher aqui, ó, no 1,2. Por que nós vamos chegar nesse ponto para colher no 1,2? Para gerar esse residual aqui, ó, e trabalhar bem a seca. Precisaremos sim diminuir lotação, porque a nossa produção aqui ainda é menor. Chegamos num patamar em que estamos trabalhando bem isso aqui, 1,2 nas águas. E queremos aumentar, queremos usar todo o potencial das águas aqui. O potencial aqui não era 1,4, então vamos utilizar todo o potencial de águas aqui, 1,4, e vamos colher todo esse potencial. Ok, mas e aí? Como que a gente vai fazer na seca? Porque a gente quer aumentar a lotação e manter ela. Nós precisamos desse furo aqui, ó. Nesse furo nós precisamos suprir ele na seca. Aí sim, é a hora de intensificar. É a hora de produzir comida para trabalhar todo o potencial de águas e trabalhar aqui também o potencial de seca. Então, nós queremos usar todo o potencial da área. É a hora que a gente intensifica. E como que nós vamos produzir essa comida? Essa comida, se na nossa seca ela aguenta passar no 1,0 unidade animal por hectare, nós não vamos produzir comida para 1,0 unidade animal por hectare. Nós vamos produzir comida para 0,4 unidade animal por hectare. A nossa pastagem aguenta passar com 1 unidade animal por hectare na seca, mas nós queremos trabalhar 1,4 média ano, no mesmo potencial das águas. Então, eu preciso produzir comida para 0,4 unidade animal por hectare. Dessa forma, a gente consegue trabalhar todo esse potencial ao longo de todo o período na fazenda, ao longo de águas e secas. Então, a gente precisa entender muito bem o comportamento de produção de matéria seca, qual é a capacidade da nossa fazenda, o que ela aguenta, trabalhar um pouco abaixo no primeiro momento, para gerar residual para seca. Estamos trabalhando bem esse primeiro degrau? Aí sim, aí é a hora de trabalhar no potencial máximo e intensificar na seca.
E parece simples, não parece? Utilizar a área bem num primeiro degrau, depois colher no ponto máximo das águas e então intensificar essa seca para a gente conseguir trabalhar a lotação alta em todo o período, né? Então esse é um primeiro degrau e a gente sobe para um segundo degrau. Porém, parece simples, mas a maior parte dos produtores não conseguem chegar nesse primeiro degrau, não consegue colher bem, nesse caso do primeiro degrau 1.2, essa é a maior dificuldade. E aí, por não conseguir, muitos já resolvem fazer uma intensificação porque eles não conseguem colher bem. E aí o que acontece? Eles geram um problema lá na frente, porque eles não estão colhendo bem depois o 1.4 deles, eles não conseguem trabalhar nem o potencial de 1.0, 0.9 de secas e já quer intensificar. E aí eles geram um problema muito grande, porque quando não se sabe manejar a base, construir bem essa base, você gera um furo na intensificação. E é por isso que tantos produtores e tantas fazendas, eles começam uma intensificação de qualquer grau que seja uma produção de volumoso, através das forrageiras, seja através de uma adubação, e eles não dão conta, porque eles não aprenderam a manejar. E aí vem o furo, vem a frase de que a pecuária não dá certo, de que ela não dá lucro, de que ela não dá dinheiro. Mas é porque ele não respeitou o degrau de subida da intensificação. Então nós precisamos entender primeiro como é o comportamento da nossa propriedade, como é o comportamento de produção de matéria seca. E aí sim, aí é a hora da gente planejar bem o nosso primeiro degrau, para que a gente possa subir com segurança e, mais importante, ter essa produção de longo prazo. Não ser um investimento que você faz e logo desiste porque não deu conta.